É interessante, né? Você falou ali sobre o serviço financeiro, que dentro do admin, né, você consegue, de repente, sei lá, antecipar uma grana, você consegue melhorar ali teu fluxo de caixa. Tem o Listpex também, que é a malha logística da Olist. Eu acho que o principal, falando até como experiência aqui do usuário, são as campanhas que a gente consegue fazer em conjunto, que essas campanhas, cara, são grandes oportunidades falando de marketplace, até porque não que a Olist seja um marketplace, mas que ela consegue te colocar no momento, numa posição, numa exposição que o marketplace em questão não vai conseguir. Então você consegue desenhar campanhas explosivas que vão trazer esse resultado, e isso tem performado, pelo menos aqui, para a gente. Você falou muito sobre empreendedor, a palavra empreendedor. E eu acho assim, ó, o empreendedor, ele consegue sempre, e é normal, é natural, ele vai ver o lado dele. Né? Ele consegue ver o lado dele, como é que são as coisas e tal. Eu queria perguntar para você agora o seguinte, quais são os desafios do outro lado? Né? Você como uma empresa aí tech first, imagino, né? Com tanta gente de tecnologia envolvida, mas também mexendo com uma base tão grande de clientes, transacionando tanta coisa, qual que é a visão do outro lado em termos de desafio, problemas e etc.? Cara, eu acho que, de novo, ótima pergunta, ótimo ponto. Isso muda muito ao longo dos anos, né? Quando a gente começou, eram 5 pessoas em volta de uma mesa como essa, trabalhando o tempo todo. Então, eu tinha sensibilidade, né, cara? O dedo no pulso ali o tempo todo. Conforme você vai crescendo, você vai trazendo gente melhor do que você para te ajudar a enfrentar parte desses desafios. Então, o primeiro desafio é você ressignificar o seu próprio papel. E aí, falo por experiência própria, né? Estar no Olist de hoje, 7 anos depois, tendo começado a empresa com 5 pessoas e agora 1.200, saindo de single product, né, um único produto, para multiproduto, um ecossistema completo, multi-região, a gente está no México hoje, cara, é muito mais complexo. O único jeito de fazer isso dar certo é com gente muito melhor do que você. Hoje, para cada uma das pessoas que está no meu time direto, que trabalha comigo diretamente, eu facilmente reportaria para eles. Então, assim, um desafio, né? Formar esse time. Cara, é muito difícil. A gente levou, cara, anos para encontrar o nosso head de estratégia, o nosso head de receita. Eu não queria fazer isso encontrando qualquer pessoa, eu queria a pessoa, né? O nosso CFO, mesma coisa. Então, acho que isso é desafiador. Ao mesmo tempo em que você cresce, os processos quebram. Todo o processo quebra, né? Então, a armadura vai ficando pequena para o corpo. E você precisa ressignificar esses processos. E o ser humano, cara, ele gosta do status quo, porque é no status quo que ele tem a segurança. E você tem que quebrar o status quo para poder crescer de verdade. E numa empresa que cresce 3 vezes, a gente cresceu 3 vezes e meia ano passado. Então, para o nosso tamanho de negócio crescer 3 vezes e meia, cara, é algo assim, é surreal, entendeu? Então, você quebrou tudo. É um monte de prato que cai e tal. Agora, tem alguns pratos que a gente não pode deixar cair. Então, atendimento, suporte, o Olist a gente considera uma empresa merchant-centric, né? Centrada no merchant, no cliente, é quem a gente atende e vive. Né? Eu te falei que a gente tem o privilégio de servir quem a gente foi, e esse é o DNA do negócio, a gente não pode perder isso. Então, independente do crescimento, esse é o tipo de coisa que tem que estar o tempo todo ali na nossa frente. Faz parte dos valores da companhia. Então, eu acho que como empreendedor, como negócio que cresce, saber interpretar essas diferentes fases, ressignificar o seu papel, reestruturar a organização e os processos para você jogar no topo do jogo naquela fase, cara, é muito difícil. A gente está passando por mais um período de transição no Olist agora de fases, né? E nessa nova fase, cara, eu acho que é uma fase em que a gente vai mudar, por exemplo, como a gente organiza a construção de coisas, como a gente prioriza as coisas, para não perder a sensibilidade de quem está na ponta de verdade. Porque é muito fácil você passar a ter muitas camadas de gestão, e aí você tem um monte de gente que a gente chama de span breakers, né? Que é a galera que tem um span de liderança, trabalha com um monte de gente, e ela é a pessoa que, em geral, filtra o que está acontecendo ali para a próxima gestão. E isso vai acontecendo até que chega lá no topo e você não tem mais visibilidade de nada. E isso é muito ruim, cara. Então, como a gente quebra isso de verdade para continuar entendendo a dor de quem a gente serve, o mercado, ter a sensibilidade para traduzir isso cada vez em produtos melhores, em mais inteligência. Então, cara, a gente podia ficar aqui horas falando sobre isso, acho que são múltiplas as dores. Eu acho que a gente não está como a gente gostaria de estar.
Em geral, a receita de uma empresa como a nossa e no Olist cresceu mais rápido ou cresce mais rápido do que até os próprios talentos, cara. O ser humano não consegue crescer 3,5 vezes de um ano para o outro, né? Então, eu leio pra caramba, cara, gosto de conversar com amigos empreendedores, pessoas que já passaram pelo que eu passei, tudo isso ajuda. Mas ainda assim, cara, você tem que trazer gente melhor do que você, porque eu não consigo fazer tudo e pensar em tudo. E nem deve, porque você vira o gargalo, até como eu virei em alguns momentos da história. Então acho que você tem que saber sair da frente do crescimento do negócio, mas saber domar o negócio, né? Então, e ter pessoas que te ajudem a continuar escalando conforme, enfim, você precisa evoluir.